Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte ao incêndio que destruiu totalmente o Museu do Rio de Janeiro. É o primeiro museu do Brasil e o fogo, terminou destruindo uma significativa parcela da história desse país, Tudo que de mais antigo, de mais precioso havia para mostrar às futuras gerações, coisa de 200, 300 anos que foram destruídas em pouco tempo, com o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. Mostra um pouco do desleixo, da irrelevância que o poder público dedica à cultura brasileira. A educação e a cultura, principalmente a cultura que não é, neste país, levada muito a sério. Há notícia, informação de que há muito tempo que a direção do museu reivindicava do governo federal recurso para reforma do prédio e tal, as instalações do prédio, e esse recurso nunca chegou. Então as coisas vão queimando, pegando fogo, acabando, por falta de interesse, por irresponsabilidade, até uma irresponsabilidade criminosa, por parte do governo federal e dos governos em realmente dar prioridade a esses problemas, esses compromissos culturais, históricos, culturais do país. É lamentável o que aconteceu e difícil, você fazer o quê? Queimou um mostruário aí da história desse país, um mostruário antigo e gigantesco, que a gente não tem como recuperar, como repor, a não ser começar tudo de novo. A não ser trazer de outros museus e iniciar um acervo aí terrível. Então é preciso que esse patrimônio cultural brasileiro seja melhor preservado, as pessoas tenham uma responsabilidade. As pessoas pegam fogo por cima da Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, que é a maior do Brasil, que Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, essas coisas tem que ter muito zelo, muito cuidado, muita responsabilidade no tratamento na vigilância, para evitar o que aconteça. As informações que se tem foi um balão que caiu, mas até agora não se tem ainda uma informação definitiva sobre o que ocorreu. É claro que é bom investigar, de repente foi uma ação criminosa, mas o maior crime não é de quem cometeu, quem foi lá e tacou fogo, se é que existiu isso. O maior responsável por isso aí é quem não se preocupa em atender. O governo não se preocupa em atender quando a direção da instituição pede, leva o projeto, está aqui, precisa mudar, de repente pode pegar fogo, pode cair, e não se dá o devido crédito para aplicação em reforma, mudanças e em medidas de segurança, medidas que assegurem, que guardem definitivamente esse grande patrimônio cultural brasileiro que está se desfazendo. Aliás, eu sempre digo que o desenvolvimento não é muito compatível com a cultura, não se dá muito bem com a cultura, sobretudo a cultura visual,
arquitetura, museus, etc. Tal, não dá certo. Eu cito sempre o exemplo de Corumbá. Corumbá preserva o seu patrimônio histórico, arquitetônico principalmente, porque não foi atacada pelo mesmo desenvolvimentismo, pelo mesmo progressismo que aconteceu em Dourados, que aconteceu em Campo Grande. Campo Grande não tem mais nenhum monumento histórico, apesar de ser uma cidade nova, tem apenas duas ou três referências arquitetônicas aqui, que é a Pensão Pimentel, que é a Morada dos Baís, o Museu José Antônio Pereira, que vive praticamente abandonado, até por falta de interesse em pessoas visitar, e um prédio da maçonaria ali na rua, na Avenida Calógeras, quase esquina com a Afonso Pena. Mas não tem mais nada, acabou, foram destruindo tudo, não se preservou nada, igrejas, né? O pessoal vai mudando a Catedral de Campo Grande, por exemplo, ali naquele local foi construída a primeira igreja de Campo Grande. E depois, no lugar de se construir uma nova igreja e se preservar a igreja mais antiga, o pessoal foi destruindo, né? Demolindo as antigas para construir a nova. Todo aquele patrimônio histórico que poderia ter sido preservado ali, construir a igreja no outro local. Por que tinha que ser destruir para construir ali? Por que não deixou a primeira ou a segunda igreja, né? Que a primeira era uma tapera coberta de sapé, mas a primeira igreja de José Antônio Pereira, coberta de telhas que vieram de Camapuã. Por que não preservar, né? Preserva aquilo ali. Há tantos lugares, e naquele tempo havia muitos lugares mesmo para se construir uma outra igreja, uma catedral, uma igreja maior. Havia inclusive a cessão de uma praça em Campo Grande, que é a Praça do Rádio Clube, foi cedida para Santo Antônio para a construção da igreja. Nunca fizeram nada ali. A igreja terminou perdendo aquela área onde seria construída a igreja de Campo Grande. Aliás, uma curiosidade histórica. Campo Grande é provavelmente a única capital brasileira e uma das poucas cidades do Brasil onde a igreja não tem nenhuma praça, nem a igreja na praça. Não tem, nem a igreja na praça. Mesmo a catedral não tem praça, tem um terreno, uma área baldia na frente da igreja, mas não chega a ser uma praça. Então não tem praça. Qualquer cidade que você vai no Brasil, a partir de São Paulo, né, que a Catedral da Sé fica na praça e tal, todas as igrejas católicas, elas estão localizadas na praça. Quer dizer, quando se reservou a área da Praça Central, já se reservou o primeiro local para a construção da igreja. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul é assim. Todas as cidades onde você vai, a igreja católica, ela está localizada na praça central da cidade. E parece que todas, pelo menos as cidades que eu conheço, assim, menos Campo Grande, é claro. Aqui da Uana está na praça, não é a praça central, mas é a praça onde foi fundada a cidade e tal. Coxim está na praça, Três Lagoas na praça, Corumbá nas praças, né, que pelo menos duas igrejas lá estão em praças, a igreja da Candelária, que foi a primeira igreja fundada em Corumbá, ainda pelo Frei Mariano de Banhaia, e a igreja na Praça Central, que é a matriz, né, da catedral da cidade. Então é isso.
essa semana política aqui em Campo Grande é uma semana de grande expectativa, né? Expectativa à espera da primeira pesquisa da eleição de governador do estado, depois do lançamento da propaganda no rádio e na televisão. E nesta semana que poderá, esta segunda-feira, se você estiver assistindo esse programa já na boca da noite, né, na repetição, já pode inclusive ter sido deliberado pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo a situação do ex-governador André Pucinelli, que foi preso, né? Há mais de mês que foi preso, e que em pauta o julgamento do habeas corpus no Tribunal Regional Federal da soltura dele, do filho dele e de um advogado que foi preso também junto, né? O filho e o advogado foram presos juntamente com o ex-governador André Pucinelli. Sobre esta soltura do André Pucinelli, há muitas especulações em cima dessa expectativa. Dizem que se ele sai da cadeia, ele pode ser candidato ao governo do estado. Mais forte, né, os rumores de que ele sairia candidato a deputado federal, porque o partido ficou sem chapa de deputado federal, chapa muito fraca, eleitoralmente fraca, e com muita dificuldade de eleger um deputado federal. Então ele sairia para deputado federal, ou mesmo para governador do estado. Há uma conclusão a que chegaram os MDBistas, de que o Pucinelli está tendo na cadeia o efeito Lula, né? Está crescendo na cadeia. Então, se sai da cadeia, sai candidato a governador, muda, né? Pode mudar todo o quadro sucessório em Mato Grosso do Sul, já que o Júnior Mock, o seu substituto aí, substituiu a Tebet, que substituiu a Pucinelli. O Júnior Mock não está dando conta de manter sequer a expectativa que tinha a Simone, né? Na primeira pesquisa da Simone como candidata ao governo do estado, uma semana depois que ela anunciou, ela estava com 13%. O Júnior Mock, na primeira semana, não conseguiu passar dos 3%. Então, uma dificuldade de alavancar essa candidatura, mesmo com a propaganda no rádio e na televisão, até porque a candidatura do Júnior Mock é muito parecida com a candidatura do Reinaldo Azambuja, né? Fica aquela impressão de que há uma candidatura que foi colocada ali para não atrapalhar, né? Agora, se o Pucinelli sai, resolve ser candidato ao governo do estado, o que eu acho difícil, mas não impossível, aí pode mudar radicalmente o quadro sucessório no estado de Mato Grosso do Sul. Como eu disse, se você estiver assistindo esse programa já na boca da noite, às 6 da tarde, que é o primeiro horário de repetição, já vai estar sabendo da notícia, né? Se foi ou não deferido o habeas corpus, se foi pautado ou não, aí o pessoal vai ficar sabendo. Idamil Carvalho de Assis. Bom dia, direto amigo Sérgio Cruz. Jamais se esqueça que em véspera de eleições o protagonismo é do povo. Ok, Idamil, não vou esquecer. Aliás, o povo é sempre o grande protagonista, né? Antes da eleição, próxima eleição, na eleição, depois da eleição, o protagonismo é sempre do povo. Aliás, o povo sempre termina levando, né? Então, o que corre hoje a grande expectativa é exatamente esse julgamento do habeas corpus do Pucinelli. A grande torcida do MDB
do eleitorado ligado ao Putinelli é que ele seja libertado. Aliás, eu não sei também por que ele ainda está preso, né? Porque, aliás, nem sei por que prenderam o Putinelli, né? Me pareceu uma coisa muito mais político-eleitoral do que de justiça, até porque o homem estava aí, né? Não está condenado, tal, não oferecia nenhum perigo, né? Porque tem endereço fixo, tem. Não sei por que prenderam o homem. Se ele não está podendo mexer com a grana, que a grana está praticamente toda bloqueada, né? E se mexer, o pessoal sabe onde é que foi mexer. Então não sei por que está preso o Putinelli, o filho dele. Essas prisões preventivas aí precisavam ser melhor explicadas, né? O Lula, tudo bem, o Lula está preso, foi condenado, já inclusive em segunda instância. Está usufruindo já do seu direito aos recursos. Agora o Putinelli não foi condenado a nada, está apenas sob investigação. E foi preso não em ação dele é réu, né? Mas em ação dele está sendo investigado. Eu não vejo por que. Agora, colocar a culpa no juiz Odilon de Oliveira pela prisão do Putinelli é uma manifestação extremamente equivocada, né? Não tem nada a ver. Até porque eu falei aqui quando aconteceu a prisão e começaram a surgir os primeiros rumores de que o Odilon seria o menos beneficiado, né, com a prisão do Putinelli. Quem mais ganhou com a prisão do Putinelli foi o Azambuja. O Azambuja ganhou tudo, até o próprio partido, né, que terminou ele, o Azambuja, indicando o candidato ao governo e indicou aquele que ele mais achou providencial, no sentido de não atrapalhar a candidatura dele. Colocou Júnior Mock. Júnior Mock é um político de pouca projeção no Estado, era um político altamente conhecido na região dele, região norte do Estado, mas no resto do Estado ele é pouco conhecido, né? Tem densidade, a densidade que tem, por exemplo, a Simone Tebet, que já foi vice-governadora, que é senadora da República e tal. Ele não tem. É um político muito sério, muito honesto, eu conheço há muito tempo, simpático, mas em um mês ele não vai, né, se tornar a figura capaz de suceder um Putinelli, né? Não vai. Então, teria sido bem melhor para o MDB se tivesse aceito a candidatura do Sérgio Harfuch, para o governo do Estado. Não aceitou por quê? Não aceitou porque a explicação pode estar exatamente nessa candidatura frágil do Júnior Mock, que uma hora dessa deve estar doido para largar isso aí, né? Deve estar torcendo a 100 por hora para o André ser liberado e aceitar ser candidato a governador. Eu acho difícil, depois de tudo isso que aconteceu, o André, que já abriu mão dessa candidatura, voltar a pensar, né, repensar a possibilidade. Mas na política tudo é possível, né? Você não pode descartar nada, porque tudo pode acontecer dentro dos prazos que permitem que aconteça. Outra notícia que está correndo aí é da possível candidatura do Delcídio do Amaral para o Senado. Eu havia dito aqui que ele estava juridicamente impossibilitado de ser candidato, porque a vaga só pode ser preenchida, né, no caso de desistência, e que o partido, a coligação dele, tinha apenas um candidato ao Senado, que era o Moca, né, a coligação dele. Agora eu estou vendo que o partido dele me parece que lançou um candidato ao Senado, já mais ou menos essa expectativa. Tem um candidato ao Senado que pode sair, né, vagar para o Delcídio assumir. Agora, primeiro o Delcídio tem que resolver o problema em Brasília, né? Porque o problema dele não está resolvido ainda em Brasília. Pode resolver nesta segunda-feira ou pode não ser resolvido. Se resolvido o problema em Brasília, que considerando elegível, como fizeram com Demóstenes Torres e a Dilma, aí ele pode ser candidato, mesmo estando sendo investigado,
sendo réu da Lava Jato, isso ele vai explicar durante a campanha eleitoral. Ele poderia, eventualmente, ser candidato ao Senado. É o projeto dele, né? Se voltar, recuperar, reaver a vaga que ele perdeu no Senado por estultice, né? Por bobagem, porque falou besteira. Aí é o que corre. Não sei se vai acontecer, mas se acontecer, também muda pouco o quadro eleitoral, até porque daqui para frente só mesmo uma coisa altamente surpreendente, que poderia ser uma candidatura do Putinelli, que muda o quadro, né? Me parece que o quadro já está, o circo já está armado. Não há muito o que mudar, não tem que mudar o palco, mudar picadeiro, está tudo mais ou menos montado para o jogo que vai começar. E parece que nessa segunda-feira tem debate, o primeiro debate em Campo Grande, envolvendo os 6 candidatos ao governo do Estado. O debate vai ser feito pela Band, é claro, com transmissão de outros canais, inclusive aqui da viamorena.com. Esse programa aqui, eu apresento o programa tem o meu nome, mas não tem nada a ver com minha candidatura a deputado estadual. Eu sou candidato, eu estou fazendo a minha campanha como os outros estão fazendo, sem me utilizar de nenhum plus, né? Nada além daquilo que é permitido aos outros, né? Quem é para a rua, eu estou indo para a rua, estou fazendo minha campanha nas visitas, nas reuniões domiciliares, levando o meu nome e tal, tentando massificar o nome para... Então esse programa aqui houve candidatos de todos os partidos, não faz apologia política, né? Defende um candidato contra o candidato. A gente falou aqui do doutor Odilon na questão das denúncias formuladas, até porque essas denúncias elas precisam ser esclarecidas, né? São denúncias que nunca ninguém viu. Elas começaram a brotar, a surgir agora com a candidatura dele ao governo do Estado. Então, tem que ser explicado para o povo entender, e a gente tem, na medida do possível, dado estas explicações. E agora, a defesa é feita pelo próprio Odilon de Oliveira, e hoje no debate vai ser uma oportunidade, então, para ele começar a desfazer, ou pelo menos explicar essa série de denúncias que ele tem, que tem até prejudicado a candidatura dele para o governo do Estado. Então eu estava falando aqui que a gente ouve candidatos, né, representantes de todos os partidos, todas as tendências ideológicas, porque esse programa aqui é um programa democrático, é um debate democrático. E hoje, por exemplo, a gente vai entrevistar um candidato a deputado federal do PT, né? O PT tem uma chapa pura de deputados federais. A gente vai ouvir um candidato do PT depois do tempo em Brasília e Campo Grande, e Mato Grosso do Sul. Homem dirige carro com GPS. A 500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro.
direita, esquerda, Desliga o centro. GPS. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Ele vota. Justiça Eleitoral. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, a gente vai direto à entrevista do dia. Participam da entrevista Marcos Faria, Benhur Ferreira e Carmen Sestari. O nosso entrevistado é o candidato a deputado federal, presidente licenciado da FETEMES, Federação dos Trabalhadores do Ensino de Mato Grosso do Sul, professor Jaime Teixeira. E o bate-papo desta manhã de segunda-feira com o presidente licenciado da FETEMES, a Federação dos Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul, conosco aqui o Jaime Teixeira, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, já agradecendo a presença, infelizmente num dia bastante triste para a categoria, né? Com o falecimento aí, com a morte da professora Marildoneide Lima Pedra, de 70 anos, professora, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto, Jaime. Uma pergunta, uma das bandeiras da maioria dos candidatos ao executivo, tanto na esfera federal como nos estados, está ligado diretamente a projetos aí na área da educação. E você, que vivencia o dia a dia dos trabalhadores, quais são as principais reivindicações e que, se for eleito, estará em Brasília brigando aí para essas conquistas? Bom dia. Bom dia, Marquinhos, um prazer falar com você, bom dia aos seus ouvintes, bom dia ao Benhur, bom dia, grande professor. Companheiro, grande pessoa, companheira Sestari também, meu bom dia. Bom dia. É um prazer falar com vocês. Evidentemente, o Partido dos Trabalhadores tem um compromisso muito grande com a educação no Brasil. Nós promovemos no último mandato do presidente Lula a maior expansão do ensino universitário no Brasil. Nós retomamos a Escola Técnica de Ensino Médio com a criação do IESP. E para a classe dos trabalhadores foi muito importante em 2008 o presidente Lula, por exemplo, aprovar o piso nacional, né? Que até hoje nós temos dificuldade de alguns gestores de implantar. Então essa luta continua, mas nós temos um projeto maior no Partido dos Trabalhadores, que não é só com os professores, só com os trabalhadores da educação, que é com a sociedade brasileira. Nós publicamos em 2014, quando o Haddad ainda era ministro da Educação, um plano nacional, Marquinhos, de educação. E esse plano nacional traça todos os objetivos e metas até 2024 para a educação pública no Brasil. Nós temos já algumas metas que estão defasadas, não estão sendo cumpridas, e se nós cumprirmos as 20 metas do Plano Nacional, da forma que está escrito ali, nós faremos uma grande revolução na educação pública do Brasil. Inclusive, vou ressaltar uma das metas, que é nós chegarmos até 2024 a 10% do PIB investido em educação. Porque nós sabemos que nós não vamos melhorar a qualidade da educação num prazo de 5 ou 10 anos se não houver dinheiro novo para isso. Como que você vai transformar? Uma das metas é transformar a grande parte das nossas escolas públicas em uma escola de educação de tempo integral. Isso demanda verba. Hoje nós investimos no Brasil em torno de 5,3, 5,4 do PIB, e nós precisamos chegar até 2024 em 10%. Então, o nosso projeto da educação é a gente fazer cumprir todas as metas do Plano Nacional, que vai ser uma grande revolução da educação do Brasil. E nós podemos dizer que nesse nosso país a educação, mesmo que lentamente, vem melhorando, Jaime? Eu sou professor há 35 anos, já sou aposentado na rede municipal de Campo Grande, sou ainda professor efetivo do Estado, e a gente observa que de 1998 para cá houve um grande avanço. Está muito longe ainda para chegar no ideal, mas houve um grande avanço na educação pública do Brasil.
Uma das metas, por exemplo, importante, foi o oferecimento de vagas plenas no ensino fundamental, que hoje tem pleno atendimento. Nós temos 2 déficits para ser enfrentado muito grave, que é a da educação infantil, certo, e do ensino médio. Na educação infantil, por exemplo, nós temos hoje mais de 5.800 CEIMPs que foram iniciados há 2 anos atrás, estão parados. Cada município tem um centro de educação infantil ainda paralisado as suas obras. E de 0 a 3 anos, nós atendemos hoje apenas 38% das crianças. Então significa que aquela mãe trabalhadora, que cada 100 mães trabalhadoras, 62 não tem onde deixar as suas crianças para poder participar do mercado de trabalho e para outras funções. Então isso é um déficit muito grande e um desafio. E a educação infantil, ela é a base importante para a qualidade da escola pública. Porque quando a gente vê algumas pesquisas publicadas na imprensa, mas na escola particular a criança já chega alfabetizada aos 5, 6 anos na escola, e na educação pública ainda não. Por quê? Porque quem coloca o seu filho na escola particular, na escola privada, ele participa desde o pré-1, pré-2, pré-3, ele já chega no ensino médio com uma capacitação muito melhor que aquela criança de filha de trabalhador que só tem acesso à escola quando chega lá no início do ensino fundamental. Já chega com uma defasagem. Acho que é fundamental a primeira infância para a qualidade da educação pública. E nós temos que avançar muito nisso. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos falando com o presidente licenciado da FETEMES, que é a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, Jaime Teixeira, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Benhur Ferreira. Professor Jaime, essa questão da gestão. O Mato Grosso do Sul tem uma experiência há muito tempo de eleição para diretor de escola. E agora o município de Campo Grande vai também estar adotando. Influencia muito na qualidade do ensino, a maneira como a escola é gerida. Eu me lembro aqui, eu confesso que não me lembro mais dos itens. A Fundação Lehman publicou, há uns 3, 4 anos, escolas públicas que fazem sucesso. Independente, aliás, escolas muito da periferia. E um dos itens, se eu me lembro, é a questão da gestão escolar, como o ambiente escolar. É um ponto decisivo essa questão da autonomia da escola diante do saber, diante das influências nefastas da política partidária. Essa questão, quando você tem um diretor eleito, faz a diferença, a experiência que o senhor tem como dirigente da FETEMES? Benhur, faz e faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque a gestão democrática, com a eleição do diretor da escola, ela não é simplesmente você eleger uma pessoa ali para dirigir a escola de acordo com o pensamento do gestor. Ela vai dirigir a escola com a confiança da comunidade. Isso traz várias vantagens. Primeira dela, a participação da comunidade na escola. É fundamental que a família do aluno interaja com o funcionamento da escola. Outra questão fundamental é que, junto com isso, normalmente tem que se aplicar, e tem sido aplicado de 98 para cá, a gestão pública, a eleição direta no Estado desde 1991. Já vem há muitos anos, né? Tem 20 e tantos anos já. Governo Pedro Pedrociano. Governo Pedrociano, que a Leocádia era a nossa secretária na época. Lima. Então, veja bem, nós tínhamos, a primeira eleição foi somente a eleição com a participação massiva dos alunos, mas depois nós criamos um sistema proporcional onde o segmento de pais, alunos e a comunidade interna tem uma proporcionalidade. E junto com isso vem também uma coisa importante: não basta só colocar um cargo de uma confiança da comunidade, mas também mais dinheiro na escola, ou seja, mais autonomia para o diretor fazer algumas questões da escola funcionar mais rápido. Mas eu tenho um outro ponto que é importante nisso para nós. Primeiro, nós temos algumas pesquisas na FETEMES, nós tínhamos algumas escolas aqui que tinham assim, um histórico de violência muito grande. Né? E a partir que teve a gestão democrática, onde existe a participação dos pais no conselho também na escola. Existe um conselho escolar que os pais participam e é eleito junto com o diretor. Diminuiu bastante a violência. Por quê? A participação da comunidade na escola diminui a violência. Outra coisa importante que a gente tem observado é que também é pedagógico. Ou seja, o aluno com 16, com 14, com 15 anos que começa a participar de um processo seletivo na escola, onde ele começa a escolher o que é melhor para a escola dele, ele será um eleitor muito mais consciente no futuro. Então, existe uma questão do fortalecimento da democracia.
que eu acho que é muito caro para nós, cidadão brasileiro da década de 80, que fomos para a rua pedir a volta da democracia e eleições diretas já. Acho que isso é fundamental para a gente. E aí eu quero parabenizar o Marquinhos Trade, porque ele realmente está implantando, é importante isso, e fazendo outras coisas importantes. Por exemplo, nós temos vários estados aí onde há grandes denúncias de desvio da merenda pública, nas escolas. E quando no estado você fez parte do primeiro governo Zeca, nós descentralizamos. O dinheiro da merenda vai para o diretor eleito, ele que compra a merenda. O Marquinhos também começou a fazer isso agora na rede municipal. Isso é muito bom, onde implantou essa descentralização que nós do sindicato defendemos. O desvio da verba da merenda diminuiu muito. E a qualidade da merenda oferecida na escola também diminuiu. Então, é a gestão pública, é gestão com eleição direta para diretores, mas também toda uma valorização do papel do diretor, seja ele na participação com a comunidade, seja ele na gestão econômica da educação. Você vê, Marquinhos, antes de prosseguir, a educação tem tantas facetas, né? Você vê o professor aqui respondendo, né? A questão da violência, da inclusão, da cidadania que vai se formando, todo o processo, aquele menino, né? Que a Carmen dizia às vezes de pichação, às vezes de obras públicas, né? Ele começa a aprender a não pichar a escola lá participando, né? A ideia de pertencimento é muito forte, né, Marquinhos? E a importância do que o professor Jaime falou a respeito da diminuição da violência na escola, que era uma preocupação. Muitos professores, inclusive, poxa, eu não quero dar aula em determinada escola por causa do índice de violência. Agora, o mais importante, né, que o professor Jaime Teixeira falou aqui a respeito, a participação da família. Né? Uma coisa extremamente importante também é a qualidade de vida desse professor, né? A saúde mental do professor, porque a gente vê, infelizmente, a ponta do iceberg, porque na verdade a gente não chega a conhecer a totalidade, né, do número de professores afetados emocionalmente, muitos com crise de pânico, muitos com depressão, porque não conseguem, né, exercer o seu papel por conta justamente dessa violência, por conta justamente de famílias desestruturadas que acabam tendo ali, colocando os filhos na escola para serem consertados por esses homens e mulheres que estão lá com uma outra missão. Como é que o senhor vê a possibilidade, como deputado, de favorecer essa categoria, que é tão importante como a dos professores, nessa questão aí de saúde mental, de poder dar esse suporte? Cestari, a nossa confederação, a CNTE, há uns 8 anos atrás, junto com a UNB, ela produziu um material muito bom sobre a saúde do professor, saúde do trabalhador de educação, e um dos pontos que foi levantado na época foi a síndrome de burnout. Que é exatamente essa questão, a exaustão do exercício da profissão, que passa pela questão da violência, passa pelo desânimo do professor de continuar na profissão, né? E ali levanta vários pontos, e aí é fundamental a gente entender o seguinte: o Estado ele tem que chegar, e a escola pública é isso. Nós temos hoje aqui no Mato Grosso do Sul 369 escolas estaduais, e aí, junto com as municipais, as duas redes públicas, nós chegamos em torno de 1.100 escolas, né? Mas se você observar, a escola é aquele braço do Estado que está mais próximo da comunidade, né? Então, dialoga diretamente com o cidadão que está principalmente na periferia hoje dos grandes municípios e dos médios e pequenos municípios. Mas é fundamental a gente entender o seguinte: esse trabalho da saúde do professor, da saúde do trabalho da educação, ele passa também por políticas públicas de cooperação, né? Temos que ter a interligação das políticas públicas. É fundamental que a nossa escola pública ela passe a também ter políticas articuladas com segurança e com a saúde. Então é fundamental que a gente tenha, por exemplo, um apoio da Secretaria de Saúde, através de psicólogos, assistente social, que num trabalho coligado, um trabalho interligado com a educação, possa apoiar tanto a comunidade como o professor. É fundamental que a gente retome também, junto ao governo do Estado, aqui, uma articulação com a segurança. Nós tivemos, no tempo que o Benhur foi do governo do PT, o primeiro governo do PT, nós criamos naquela época aqui, no Mato Grosso do Sul, os conselhos regionais de segurança nos bairros, onde tinha uma participação nesses conselhos, o diretor da escola, o presidente do bairro, o presidente do Grêmio, e tinha um destacamento policial que trabalhava na determinada regional, que tinha o conhecimento, tinha uma relação melhor com a comunidade.
Então, inclusive isso também ajuda na questão da prevenção. Mas a síndrome de burnout também, claro, o professor tem um desgaste muito grande, tanto que uma das metas do Plano Nacional, meta 17 do Plano Nacional de Educação, destinado, está lá a valorização e a recuperação da profissão do magistério, está lá. Tanto essa questão da saúde, quanto a questão da valorização salarial dentro da sociedade. Porque se a gente pegar os últimos 20 anos, o glamour de ser professor diminuiu bastante. Né? Se você vê hoje nas universidades, os cursos de pedagogia são os menos procurados, porque a juventude não quer mais ser professor. Então há uma necessidade de você recuperar a credibilidade desse profissional dentro da sociedade. Professor Jaime, a gente entrevistou aqui sexta-feira o secretário de administração Édio, e ele dizia do concurso, inclusive anunciou aqui, né, Marquinhos, a data do concurso. A gente sabe que é uma luta histórica da FETEMES. Como é que o senhor vê essa questão da realização do concurso, essa questão do professor convocado, enfim, atende em parte a categoria? Ele estava dizendo, eu não lembro o número de vagas colocadas. Se não me engano, são 1.000 professores e pelo menos 500 servidores da área no administrativo. Olha, bem, você sabe que a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, erguida lá em Ulisses Guimarães, Ulisses Guimarães, né? Um brado retumbante lá, ele disse, né? A nossa Constituição Cidadã. Tá aqui, ela está na nossa frente, e nós a defendemos com unhas e dentes até hoje, porque teve grande participação da classe trabalhadora, até naquela época, com nossos companheiros. Ela diz que o acesso ao serviço público, ao servidor público, tem sempre um concurso, né? Esse é um debate que nós temos feito muito forte com o governador Azambuja, desde o início do mandato dele. Nós temos hoje praticamente 50% de professores efetivos e 50% convocado, que faz parte de uma onda de terceirização. Então, para nós é fundamental a realização do concurso público, né? Para que o professor tenha estabilidade, essa questão do professor ter uma relação com aquela escola, ele sabe que ele, ao ser concursado, ele vai ficar um bom tempo naquela unidade escolar, não tem essa possibilidade do outro ano ele não ser convocado. Ou seja, e para nós é fundamental. Nós estamos nessa tratativa com o governador, ele publicou autorização no mês de junho, era para ter saído ainda até no primeiro semestre esse concurso, para ser chamado esse ano ainda, dado posse, mas nós ficamos muito felizes que vai ser feito, né? Amanhã tem uma reunião com ele, a nossa atual presidente da FETEMES, a professora Sueli, onde vai definir a data, que deve ser entre o final desse mês, publicado o edital do concurso. É fundamental, e nós precisávamos que fosse mais vagas, mas é importante que se faça para 1.000 professores e 500 administrativos. Nós precisávamos de 2.700 vagas, né? Dos 9.000 professores convocados hoje, 2.700 são chamadas vagas puras, são aquelas vagas onde não tem mais um profissional cedido, não tem um profissional avançado, não tem nada. Essas vagas têm que ser ocupadas por concurso público. É fundamental a gente lembrar que, por conta da pressão daquela reforma da Previdência o ano passado, todos os professores já tinham tempo para aposentar, pediram aposentadoria. Ficaram esperando vir prejuízo na sua carreira. Então, só o ano passado nós aposentamos na rede estadual 1.600 professores. 1.600? Só o ano passado. Caramba. Que são aqueles professores oriundos do início do nosso estado. Uma mudança geracional, inclusive. Geracional, é verdade. Professor Jaime, a categoria, e nós não podemos fugir desse assunto, a categoria bastante triste, com o falecimento da professora Maria Doneide Lima Pedra, de 70 anos, e nós sabemos que o senhor tem um compromisso, claro, e não estaria, nós já tínhamos marcado esse compromisso aqui no programa Tribuna Livre, mas sei que o senhor tem aí palavras para os familiares dessa professora de 70 anos de vida, muitos anos aí dedicado à educação, inclusive na FETEMES. Então, o microfone à disposição nesse momento, claro, infelizmente triste para a categoria. Triste para a categoria e triste para a sociedade, né? Uma senhora de 70 anos se aposentou há um pouco mais de um ano, foi assassinada brutalmente dentro da sua casa. Foi brutal, né? Uma senhora indefesa, e a gente tem que registrar aqui a obra dela enquanto pessoa. Sim. E eu quero destacar o seguinte: ela foi uma grande mulher guerreira em defesa do empoderamento das mulheres, a luta das mulheres. Ela fez parte de todos os conselhos que defendem os direitos das mulheres. Ela era ativamente, mesmo aos 70 anos, ela era uma pessoa ativa, feliz, uma pessoa que não faz mal a ninguém, não faria mal a ninguém, nem fisicamente ela tinha tamanho para isso,
É uma pessoa bem baixinha, bem frágil fisicamente, mas muito forte nas suas ideias em defesa, em primeiro lugar, as mulheres, em segundo lugar, a educação, em terceiro lugar, a gestão democrática. Uma militante que nós perdemos. Eu vou até aqui fazer um plágio à frase do Lula. Mataram a mulher, né, mas as suas ideias estão aí. E as ideias delas a gente tem que levar em defesa de uma sociedade mais igualitária, menos intolerante, e que sirva esse debate para que a gente coloque os direitos humanos em debate e que a gente cobre também das nossas autoridades policiais que esse caso não seja mais um que vá para a prateleira e não tenha solução. Eu acho que seja quem for que fez essa monstruosidade, tem que a autoridade policial investigar, prender e punir, porque nós sabemos que muitas mulheres vão continuar correndo esse risco, né? Assim como o cidadão todo, que a gente vive um momento de violência muito grande. Toda a crise econômica, desemprego, nos leva ao aumento da violência, e a gente está vivendo, mesmo no debate político, um momento de intolerância muito grande no Brasil. Eu acho que nós temos que ter as diferenças políticas, ideológicas, partidárias, de concepção de vida, mas não podemos ser intolerantes. Esse é o recado do professor Jaime Teixeira, presidente licenciado da FETEMES, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, a quem agradeço a participação aqui no programa Tribuna Livre, desejando muito sucesso e uma excelente semana, professor Jaime. Marquinhos, também desejo a vocês, desejo que não seja tão fria a semana, né? Que essa segunda-feira vá. Teu time voltou a ganhar, né, professor? Não, o Santos. O time do Marquinhos também. O Santos estava. Foi emprestado pelo Palmeiras para vocês, para não cair no rebaixamento. Ah, meu Deus do céu. O Cuca, ah, meu Deus do céu. O Santos do Marquinhos estava no ano sabático, né? Mas já que estava na frente começaram a perder, nós vimos a oportunidade de voltar, né? Então, já que ninguém quer, estamos aí. Um abraço, muito obrigado a vocês, um bom dia, uma boa semana. O meu companheiro, o meu compadre, Ronaldo Franco, um abraço a ele e abraço a todos vocês, sucesso, vocês, continue o sucesso de vocês aí, que já é muito grande. Conversamos aqui com o professor Jaime Teixeira, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores.